dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, meninas. Como vocês estão? Estamos começando aí mais um dia, nosso propósito. Como está sendo aí esse propósito para vocês? Já tá ficando pesado? Como que tá? Já temos bênçãos. Que bênção, Renata. Glória a Deus. Bom dia, Osana. Espera mais uns minutinhos.
Hoje eu que vou estar aqui dando uma palavrinha para vocês. Então vamos agradecer pra gente começar. Vamos lá. Feche seus olhos aí onde você está. Só pra gente falar um minutinho com o nosso Pai. Só pra gente agradecer por mais um dia de vida. Pai, neste momento me coloco diante de Ti, Pai. Eu quero agradecer por mais um dia de vida, por mais um fôlego do dia que o Senhor nos permitiu. Quero agradecer por todas essas pessoas que estão aqui nesta live, por todas que vão estar assistindo depois. Que o Senhor me use neste momento para trazer uma palavra para essas pessoas. Que o Espírito Santo possa tocar essas pessoas neste momento, Pai. O Espírito Santo fique à vontade para ministrar neste momento. Em nome de Jesus, amém. Gente, hoje eu vou começar, antes de falar aqui para vocês, primeira vez que eu oro, tá? Para todo mundo ver, tá? Ô, gente, eu vou, antes de eu falar, qual o versículo, qual a base que a gente vai usar, eu queria trazer para vocês como que eu tive um contato, com a palavra. A maioria de vocês aqui sabem que eu tinha, um salão de beleza, eu tinha uma empresa. E aí, quando eu comecei com o salão, eu procurava bastante coisas, principalmente na pandemia, procurava bastante coisas na internet, pessoas com conteúdos, voltado para a área empresarial. E aí eu tive acesso ao Wendel Carvalho, Paulo Vieira, não sei o que, e caí no Thiago Brunet. E todos eles passaram. E o Thiago Brunet ficou na minha vida. E nessa época eu não era, eu não tinha me convertido ainda. E todos eles passaram, como eu disse, só que o Thiago Brunet ficou na minha vida. E aí, então, eu fui procurando uma coisa, eu comecei a procurar o conteúdo o conteúdo empresarial. Só que o Thiago Brunet, para quem não conhece, ele acaba que fala, para os empresários, mas ele coloca um pouco da palavra de Deus no meio. Então foi aí que eu comecei a ter o contato com a palavra. E aquilo foi me chamando a atenção. E aí eu comecei com a palavra, a conhecer a palavra, porque até então eu não tinha contato nenhum. E aí até hoje o Thiago Brunet fica, na minha vida. E nos momentos que eu tenho de descanso, de folga e tudo, eu acabo que eu sempre vejo alguma coisa ou outra dele. E tenho muitas anotações dele e tudo. E nesses dias, acho que foi perto do final de semana, eu tava aqui em casa, tranquila. Eu fui procurar um vídeo, do Thiago Brunet que eu não tinha visto ainda. E achei um. E falei assim, vai ser esse aqui, que eu vou falar a próxima vez. Porque mexeu muito comigo. E eu falei assim, vai ser desse aqui, vai ser sobre isso aqui mesmo. E o que nós vamos utilizar, nossa base vai ser, nós vamos lá em Jó 42:2, que nós vamos ler, onde ele fala: bem
Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Jó 42, 2. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido, né? Por quê, né, que ele fala isso aí de Jó? Por que ele quis trazer isso de Jó? O que Tiago Brunet fala, né, nesse... Isso aí, porque Jó, né, quem que foi Jó? Jó, ele perdeu tudo, né? Jó, ele tinha muitas coisas, Jó era muito rico. E em um único dia, ele perdeu tudo, né? Tudo que ele tinha e seus filhos. E a única pessoa que poderia ficar do lado dele, né, naquele momento, né, para ajudá-lo a superar aquela dor que ele estava sentindo, que seria a esposa dele, né, virou para ele e falou com ele, né, amaldiçoa o seu Deus e morre. E ainda falou para ele morrer. Então, assim, né, ele tinha ele achou que ele ia ter alguém do lado dele para superar aquela dor, para ajudar ele naquela dor, a esposa, e ele não teve, né? Então, imagina como que Jó ficou naquele momento. Então, imagina a dor de Jó naquele momento, né? Que ele foi frustrado, né? Então, Tiago Brunet ele ainda fala assim com a gente no final, né? Ele fala assim, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele pega o finalzinho e troca a palavra, né? Ele coloca frustrado, né? E ele fala com a gente, ele fala assim que pra gente evitar nossas frustrações, pra gente conversar mesmo com Deus e entender os planos que Deus tem pra gente. E ao invés da gente traçar os nossos planos, né, por nós mesmos, eu quero isso para minha vida, eu quero isso para mim, e a gente vai lá e faz do nosso jeito, vamos ver o que Deus tem pra gente e por que não a gente encaixa com os planos de Deus. Aí a gente evita, né, muita dor na vida da gente. Por quê? Porque não é que os planos de Deus, os planos que Deus tem pra gente, a gente não vai sofrer, né? A gente vai sofrer, a gente vai passar por aflições, a gente vai, né, passar por decepções, só que às vezes são menos doloridos, a dor é menor do que quando a gente vai por nossas próprias pernas, né? Ele até fala aqui que muitos problemas, né, espirituais e emocionalmente falando, eles são frutos da rejeição, da frustração, né, da decepção, e tudo isso gera uma dor, né, uma palavrinha tão pequena que é a dor, que ela causa um estrago tão grande, né? Eu falo isso, gente, né, agora trazendo um pouco pra minha vida, né, quando eu acabei de fechar minha empresa, né, e aí a gente fica se perguntando mesmo, fala assim, Deus, por quê? Aí a gente começa a questionar Deus. Por que, Deus? Por quê? E aí, se a gente começa a pensar lá no início, as coisas que foram dando errado antes de eu abrir a minha empresa, às vezes era Deus falando, né? Não é para abrir. Ele tava às vezes falando, dando sinais para mim. Não. Só que a nossa insistência em querer alguma coisa é tanta, que a gente vai, insiste, bate aqui, bate dali e vai atrás,
E aí ele vai permitindo isso, né? Por quê? Porque depois você vai ter que quebrar a sua cara, né? Que depois você tem que voltar atrás. Só que se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, se eu tivesse, né, essa cabeça que eu tenho hoje, eu poderia estar sofrendo menos. Porque às vezes vocês estão aí assim, ai, Nara, psicóloga, mas ela tá sofrendo. Sou humana. Eu sou humana, né? Antes de ser psicóloga, eu sou humana. Psicóloga é minha profissão. Só isso, né? Então existem dores na vida da gente que a gente causa, existem dores na minha vida que eu e Nara causei, existem dores na sua vida que você causou e existem dores na minha vida que Deus permitiu eu passar. E existem dores na sua vida que Deus permitiu você passar, né? Então, o negócio é a gente identificar essas dores. E por que, então, que Deus permite, né? As dores permitidas por Deus, Nara, como que a gente vai saber? São as dores que Deus não permitiu. As dores que Deus permitiu a gente passar são as dores que a gente não plantou. Jó, por exemplo, ele não plantou essas dores para ele. Ele plantou perder tudo, ele plantou perder os filhos, né? Perder a família. Não, ele não plantou isso. Ele perdeu. Por quê? Deus permitiu ele perder. Por que Deus permitiu ele perder? Tem dor na sua vida que Deus permitiu você perder, você passar, como na minha. Você já se perguntou por quê? Por que Deus permitiu você passar? Aí tem gente que fala assim, tem provações na nossa vida que Deus permite a gente passar para Deus provar nosso coração. Não é assim? Então, vocês estão falando comigo que Deus permitiu Jó passar por isso tudo para provar o coração dele. Não, Deus já conhece o seu coração. Deus conhece o meu coração. Deus conhece o coração de Jó. Ele não precisa de fazer com que nós passemos por provações para conhecer nosso coração. Ele não precisa disso. Ele sabe da dor que a gente está passando hoje ou da dor que a gente vai passar amanhã. Ele sabe como que a gente vai se comportar, como que a gente vai reagir. Ele não sabe, ou ele já sabe. Mas por que então? Nada, então por quê? Por quê? Por que ele está permitindo eu passar por isso? É isso mesmo, Renata. Ele vai permitir você passar por essa dor, Renata, para provar o seu coração para as outras pessoas, para revelar quem você é. Ele quis mostrar para as outras pessoas, para revelar o coração de Jó para as outras pessoas. Ele quer revelar o seu coração, Renata, para as outras pessoas. Sabe por quê? Porque para falar quem é você, enquanto tá tudo bem, tá tudo ótimo, é muito fácil. É muito fácil. Agora, tá tudo dando errado. Não tá dando nada certo, né? Você tá na pior. Nada tá se encaixando. Você tá para baixo. Você já perdeu tudo. E aí as pessoas vão falar assim: e agora? É agora que eu quero ver se ela é uma mulher de fé. É agora que eu quero ver para onde que ela vai correr. É agora que eu quero ver o que Jó vai arrumar. É agora que eu quero ver. E agora? Cadê o Deus dessa pessoa? E aí?
são nessas horas que nós somos provados, mas não é por Deus, é pelas pessoas. Porque são nessas horas que as pessoas colocam a nossa fé em prova. Por quê? Porque elas perguntam, cadê o seu Deus? Por que que Deus, o seu Deus, está permitindo você passar por isso? É nessas horas. São nessas horas. Então, Deus permite a gente passar por isso, é para isso mesmo. É para as outras pessoas, para Ele provar, né? Para Ele revelar o nosso coração, é para as outras pessoas mesmo, né? Ele não prova a gente, Ele expõe quem a gente é de verdade para as outras pessoas, porque para Ele não precisa disso. Ele nos conhece, ele já sabe o nosso fim, então ele não precisa. Ele já sabe o que a gente vai fazer quando a gente acorda. Ele já tá no nosso amanhã. Então, para que ele precisa de deixar a gente passar por uma prova, né? Então, eu sei, né? Eu sei, falando agora da minha luta, né? Da minha prova que eu tô passando, tem muita gente que pensa, fala assim, né? Eu não ouvi ainda, mas eu tenho certeza que eu escuto isso, porque foi assim que eu entrei para a igreja, que eu fechei o meu salão. E aí as pessoas pensam, por que pensa, gente? Pensa mesmo, pensa por que pensa? Porque eu já fui uma das que pensei. Assim, falei assim, nossa, olha lá, a vida do fulano tava ótima, a pessoa entrou para a igreja, olha o que aconteceu, a pessoa fechou a empresa. E é isso que aconteceu comigo. Então tem gente pensando isso de mim. E incomoda as pessoas eu estarem bem, eu estar bem, eu estar de pé. Eu estar saindo na rua, eu sair na rua e rir para as pessoas, né? Quando uma pessoa fala assim, e como que você tá? Eu falar para as pessoas assim, estou bem. Mas você tá bem mesmo? Josana, Deuteronômio 8, eu te guiei para o deserto para provar o que havia no seu coração. É isso mesmo, né? E aí, isso incomoda as pessoas. Tanto é que as pessoas falam comigo, né? Mas você tá bem mesmo? Porque as pessoas não têm esse costume, porque para elas não acreditam. As pessoas não ficam bem. Elas estão tão acostumadas a não ficarem bem que elas não acreditam que o outro possa ficar bem. E isso são pessoas de dentro da igreja também. De dentro da igreja também. O Anderson tá falando assim, quem não entra junto com você no mesmo propósito nunca vai conseguir o tamanho da pressão, nunca vai conseguir medir o tamanho da pressão que você está sofrendo. É isso mesmo. O outro nunca vai conseguir mesmo medir o que a gente tá passando. Mas é muito difícil o outro saber o que a gente tá passando. E o que eu tava falando é que às vezes as pessoas de dentro, né, da igreja fica questionando isso pra gente. Mas você tá bem mesmo? E isso às vezes até incomoda, que a gente começa a ficar assim, gente, será que eu tô ficando doida? Será que eu tô errada em estar bem? Será que eu tô errada em estar dormindo? Teve dia que eu já pensei, eu só posso estar doida de estar dormindo. Só posso estar doida. Mas quando eu decidi em fechar o salão, gente, eu não sei nem explicar. Quando eu falei assim, eu vou fechar, eu não sei nem explicar o peso que saiu das minhas costas. Não tenho nem explicar pra vocês.
Mas é porque esse fardo tava pesado. Igual tem fardo que você tá carregando, que já passou da hora de ser tirado de suas costas. Tá pesado. Tá pesado. Não é seu mais. Não é seu. Então já passou da hora. Já passou da hora, né? Então, a sua dor que Deus permitiu você passar, ela não veio para te derrubar. Ela não veio para te derrubar. Ela veio para mostrar para as pessoas quem você é de verdade. Ela veio para revelar o seu coração. Ela não veio para fazer você sofrer, né? Ela veio para acelerar o seu processo. Porque Deus conhece o seu futuro. Então, Ele tá precisando de acelerar o seu processo. Para que você, né? Tipo, Ele tá precisando que você dê passos adiante. Então, Ele precisou de fazer isso com você. Não é que Ele não te ama. Não é que Ele está com raiva de você. Não culpe Deus por isso, né? Deus está com raiva de mim. Deus está com raiva. Não, Ele não está com raiva de você. Ele não está com raiva de mim por Ele, né, ter feito eu passar por dores. Ele não está com raiva de você. Ele nos ama. E por isso que Ele permitiu a gente passar por essa dor que Ele permitiu, né? E aí eu faço uma pergunta para vocês, né? É uma coisa que é minha, né? E é muito bom quando a gente tá no nosso momento de dor, né? Isso é uma coisa também que Deus faz com a gente, né? Ele nos permite passar por uma dor, ou então quando Ele não permite e a gente causa essa dor, e aí a gente tem que tirar um proveito dessa dor, a gente tem que tirar um aprendizado dessa dor. E eu falo que tem dor, que tem pessoas que se paralisam né, diante dessa dor. E tem pessoas que já tiram um aprendizado dessa dor. E eu sempre gosto de falar que quanto mais rápido a gente aprende diante dessa dor, né, a gente sai dela, né? Então, tô passando por uma dor. O que eu tenho que aprender dessa dor? Aprendi, porque aí a gente sai logo dela, né? E agora eu tô passando por uma dor. Se eu puder, quanto mais rápido identificar se é uma dor que eu causei, ou então se é uma dor que Deus permitiu eu passar, então mais rápido ainda eu saio. Porque se é uma dor que eu causei, eu vou ter que consertar, né? Porque se é uma dor que eu causei, como que eu vou ter que consertar? Eu tenho que pedir perdão. Eu vou ter, né, que ir lá e consertar. Pedir desculpa, pedir perdão. Enfim, o que eu tiver que fazer, eu vou ter que fazer. Né? Então, não adianta, eu vou ter que deixar a procrastinação de lado, eu vou ter que deixar o medo de lado, eu vou ter que deixar tudo de lado, a preguiça de lado. Por quê? Porque eu vou ter que fazer. Ela não vai se resolver sozinha. Porque independente se foi a dor que Deus permitiu eu passar ou se foi a dor que eu causei, eu vou ter que fazer a minha parte. Eu vou ter. E principalmente se foi a dor que eu causei. Eu vou ter que levantar e vou ter que ir lá e fazer. Né? Eu vou ter que consertar. Então, quanto mais rápido eu for lá e resolver, mais rápido eu vou sair da dor. Então, né, até um dia eu falei aqui que até pra gente sair da dor é difícil, né?
Por quê? Porque a gente tem que sair do comodismo, porque a gente, até esse lugar de dor é confortável, porque a gente sente dor hoje, a gente quer viver a nossa dor. A gente sente dor amanhã, aí a gente fala, hoje eu quero viver a minha dor, então me deixa aqui no meu quarto escuro, que eu quero viver a minha dor. Ok, você tem todo o direito de viver a sua dor. Só que amanhã você vai querer fazer a mesma coisa. Ok, você está no seu direito. Só que isso vai virar uma bola de neve. E aí, quanto mais você vai adiando, mais você vai alimentando a sua dor. Quando você vai ver, vai ficar mais difícil ainda para você, né, sair daquela dor. E algumas pessoas falam comigo assim, às vezes algumas pessoas que eu tô conversando, algumas pessoas que eu tô atendendo, falam comigo assim, Nara, é tão engraçado que às vezes eu tô passando, pessoas me procuram, ou então às vezes até gente dentro da igreja fala comigo assim, às vezes pessoas chegam perto de mim para conversar comigo e elas estão passando pelo mesmo problema do que eu. É isso mesmo, porque você tem autoridade naquele assunto. Gente, se eu nunca perdi alguém, né? Se eu nunca... Exemplo, eu tenho os meus pais vivos. Então, se eu não passei, né, por essa dor, essas pessoas não vêm me procurar para conversar, porque eu nunca passei por essa dor. Então, as pessoas costumam a procurar pessoas que já passaram por essa dor, porque tem identificação. Elas vão procurar alguém que já passaram por essa dor, que já superaram essa dor, ou seja, que tem autoridade naquela dor. Agora, uma pessoa que já fechou uma empresa, por exemplo, pode me procurar para conversar, para saber como que foi, né, o meu... Ou seja, pode ser que ela me procure neste momento. Eu estou passando por essa dor hoje. E eu posso pensar assim, gente, eu estou vivendo essa dor, como que eu vou ajudar o outro? Eu tenho duas opções. Ou eu falo não para essa pessoa, ou eu ajudo essa pessoa, né? Se eu estou passando por essa dor, agora, neste momento, é melhor ainda para eu ajudar essa pessoa. Então, se alguém está te procurando e você está passando por essa dor, você está disposto, você tem deixado a sua dor de lado para ajudar o outro, né? Você tem dado um tempo na sua dor para fazer algo pelo outro? Ou você tem vivido a sua dor e esquecido a dor do outro? Porque se você para de viver a sua dor para ajudar a dor do outro, você está curando a sua dor. Você está curando a sua dor. Você está fazendo algo pelo outro. Agora, se você está deixando o outro viver a dor dele sozinha, está alimentando a sua, você só está alimentando a sua dor. Você não está curando a sua não vai passar. Quando você dá um tempo na sua para ajudar o outro, aí sim, né? Ontem eu não estava bem. Eu não estava bem ontem. E aí, uma pessoa me mandou uma mensagem falando que precisava de mim. E eu parei a minha dor. Não como profissional, porque como profissional eu faço isso tranquilo. E aí eu esqueci da minha dor durante a tarde toda. E fui viver e fui ajudar a dor de uma outra pessoa que estava precisando de mim naquele momento.
E quando eu voltei para minha casa, eu lembrei da minha dor. Mas eu faço isso, gente, eu faço isso, né? Eu tenho uma pessoa que eu conheço que a pessoa fala comigo, ela fala assim, Nara, eu acho isso muito bonito em você. Mas eu sou assim, eu posso estar brigado com você, eu posso estar no meu pior dia, que se você me ligar e falar comigo que você tá precisando de mim, eu vou. Eu tenho isso comigo. E isso, antes de fazer psicologia, antes de conhecer, isso é da minha pessoa. E a gente aprende muito, gente. Se você não faz isso, tenta. Às vezes você fala assim, eu não vou conseguir. Só tenta pra você ver o tanto que faz bem pra gente. Faz muito bem pra gente. Então, vamos dar continuidade aqui. A Tereza Cristina. Aprendo com vocês que a dor a qual estou passando. Vejo a oportunidade em ajudar aqueles que precisam. Isso mesmo, é muito importante. A gente esquece da nossa dor e às vezes o que a gente tá precisando, né? Às vezes a nossa chave, às vezes a nossa solução, às vezes a nossa saída, o que a gente não tá conseguindo enxergar, gente, tá lá na dor do outro, tá com o outro. Às vezes vira uma chave assim, com o que o outro falou, que você fala assim, não tô acreditando que era isso aqui. E às vezes a gente deixa passar por egoísmo mesmo, né? Então, não vamos deixar o outro passar a dor dele sozinho, não. Vamos estender a nossa mão para o nosso irmão, né? Por mais que esteja doendo, vamos deixar a nossa dor de lado só um pouquinho, porque isso é muito importante. Que às vezes o outro tá sem força nenhuma e às vezes é a gente que vai ser, né, a solução para ele, vai ser a salvação pro casamento, até para a vida dele mesmo, né? E o que a gente aprende né, com a história de Jó é que Jó, depois que ele superou, né, a dor dele, né, através da fé, né, que a gente fala, né, eu quero ter a fé de Jó, porque que tem um homem que teve a fé, foi Jó, né, fé, oração, ele recuperou tudo, né, e em dobro. Ele teve muito mais, né? Ele se agarrou nos amigos, né? Ele se agarrou nas orações. Ele não amaldiçoou seu Deus. Ele não se perdeu de Deus. Pelo contrário, ele se agarrou ainda mais a Deus. Então, no dia de hoje, era isso que eu queria trazer para vocês, que nós possamos superar nossas dores, nós possamos, né, pedir, né, ao Espírito Santo que nos ajude a identificar as dores que nós estamos passando e que, se for dor que nós causamos, nós tenhamos essa coragem, né, de levantar e de fazer o que tenha que ser feito. E que, se for dor que Deus permitiu a gente passar, que nós tenhamos forças para seguir e ter a certeza de que Ele está fazendo isso é com algum propósito maior
ainda do que a gente, né, pensa, porque ele só quer revelar para as pessoas o nosso coração, né? Ele quer fazer com que a gente aprenda algo. E aí, quanto mais rápido a gente possa aprender o que ele quer nos ensinar, a gente sobe de nível, que é isso que ele quer. Porque ele já viu o nosso futuro. Então, se ele permitiu, é porque ele tem pressa. Ele tem pressa em fazer com que a gente chegue lá. Tá bom? Era isso que eu queria trazer para vocês no dia de hoje. Alguém quer falar alguma coisa aqui nos comentários? Vou dar uns minutinhos para ver se vocês querem falar algo. Senão, a gente ora pra gente encerrar. Amém, Renata. Amém, Anderson. Muito obrigada. Então, vamos orar pra gente encerrar. Pai, muito obrigado por esse momento que tivemos aqui. Quero pedir, ó Deus, que o Senhor possa trazer a cada mente, a cada coração, essas dores, ó Pai, que o Senhor possa identificar essas dores dessas pessoas, que essas pessoas estão passando, que sejam dores que elas mesmas causaram, ou que é o Senhor que está permitindo, que se for dor que elas causaram, que elas possam estar tomando as iniciativas, pedindo perdão, ou que for que elas tenham que fazer, ó Pai, o Senhor as incomode, o Senhor as faça, que o que tenha que ser feito, o Senhor revele ao coração delas, ó Pai. E que se for dor que o Senhor tenha permitido passar, que o Senhor revele ao coração delas e acalme o coração, Pai. E que revele o que tem que ser revelado a cada uma delas, ó Pai. Pai, que essas pessoas que estão aqui e as que vão ver essa live depois, que elas tenham um dia abençoado, ó Deus, um dia de vitórias, um dia cheio de bênçãos, ó Deus. Nós só temos a agradecer pelo dia de hoje. Agradeço a companhia delas aqui neste momento. Em nome de Jesus. Amém, gente. Muito obrigado pela companhia de vocês aqui neste dia de hoje. Amanhã estamos de volta às 6 da manhã. Tá bom? Até amanhã.